você crescendo dentro da religião, assim, já teve alguma vez que você pensou, pô, será que eu tô no caminho certo nessa religião? Será que esse é o correto, é a Muita gente me verdade? pergunta isso, mas eu nunca tive dúvida. Eu sempre tive muita convicção em tudo que eu acredito na minha religião, até porque eu sempre fui criada dentro da religião, em tudo na minha vida. Como você vai tratar as pessoas, como que na hora de comer, o que vestir, Uhum. como se comportar. Então é muito natural pra mim. Eu sempre tive muita convicção e certeza do que eu queria. Eu nunca fui aquelas adolescentes rebeldes de. Claro que todo mundo tem uma rebeldia, mas Claro. nunca a rebeldia de me voltar contra a minha religião, porque eu sempre fui muito convicta. Até conto uma história, né? Eu tinha, sei lá, 13, 14, 12 anos, na minha primeira vez que eu fiquei menstruada, né? E aí eu fiquei na dúvida. Porque eu morava num prédio que tinha muçulmanos morando, né? E aí, quando tocou o interfone da minha casa, e aí eu fiquei na dúvida em atender a porta com hijab ou sem. Foi no dia que eu tinha ficado. Olha só. E aí, na hora eu fiquei com tanto medo dele achar. Por que que ela colocou lenço? Será que ela ficou menstruada? Tipo assim, coisas que Sim, ninguém vai pensar, né? Mas claro, eu, na minha cabeça infantil, achava. claro. E aí eu não atendi a porta com hijab, mas depois disso eu fiquei com tanto peso na minha consciência que eu nunca mais tirei o hijab. Então, eu sempre tive muita Olha só. convicção da minha religião. Os meus pais sempre foram muito religiosos. Minha mãe, convertida, mas a minha mãe sabia muito, até hoje, ela sabe muito de religião, porque ela estudou muito. E é uma coisa que eu admiro, inclusive, nas pessoas que são convertidas, né? Porque elas estudam, elas vão atrás do Uhum. conhecimento. A gente que já é de família muçulmana, que já nasceu dentro da religião, é algo mais natural Sim, mais vir assim, mais acomodado, né? acomodado, porque já vem a informação até a gente. A gente não precisa, não é que a gente não precisa, a gente tem que buscar também, Claro. mas a gente acaba não buscando tanto. Mas eu acho que por eu ter uma mãe convertida, dentro de casa e ela buscava muito, ela estudou muito e tal. Então era algo que eu já fazia, tipo, estudar, ler mais sobre a religião, ler coisas em português, livros em português também, né? Não só a parte árabe, o Alcorão e tal. Uhum. Eu fiz até essa pergunta porque a gente traz muitos convertidos, o Sharif também já é revertido há mais de 20 anos, né? E você vê que as histórias elas são parecidas no sentido de que a pessoa tem que enfrentar vários desafios, obstáculos, Sim, estudar várias coisas diferentes até chegar no Islã e Isso. quando finalmente encontra, dá aquela Dá uma sensação, sensação né? de você estar iluminado sim. por uma verdade, Uhum. por uma coisa. É muito É bonito porque isso. vocês vão atrás, né? Ah, Do Exatamente. estudo, de chegar, de. A gente já nasceu e já meio que já faz parte da gente, né? Exatamente. e as coisas assim na vida de um convertido, elas começam a demonstrar um certo encaixe. E acho que é nesse momento que rola um encantamento, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu venho de periferia, não tenho ascendência árabe, e o meu contato com o Islã se deu através de cultura. Então, a música hip hop citava muitos muçulmanos que foram importantes na história, ou pela luta pelos direitos civis, como no caso dos Estados Unidos, a gente tem o Malcolm X, que Uhum. abriu o Islã para a América. E aí, para mim, não foi suficiente ficar nessa chave de, bacana, Malcolm X. Eu falei assim, não, peraí, essa religião foi a religião que fez a diferença na vida dele e fez ele se tornar o Quem que ele ele se foi, tornou. sim. Uhum. Então, eu quero conhecer essa religião. Eu até brinco com os meninos, eu falo, eu Interessante. não conhecia a religião muçulmana através dos árabes. Eu fui ver que tinha árabe E que depois. bom. Pois é, Ponto bom. É, eu Porque tive é isso, contato com as muito. culturas africanas, né? Com as Sim. culturas negras ligadas ao sim. Islã. E aí descobrir depois que a gente tem história islâmica no Brasil, aí tudo começou a fazer muito Sim. sentido para Sim, mim. dos malês Sim, também, né? sim. Tem muita E é história. isso, às vezes o muçulmano que já nasce numa família nesse contexto, às vezes ele é isso, ele fica acomodado, ele não vai atrás, e É, até assim, às vezes, ele tá cumprindo ali algumas obrigações muçulmanas no no automático. automático, às É, vezes por obrigação, por são. pressão familiar. Então não é aquela pessoa que tem aquela convicção necessariamente, né? Um pouco por Sim. osmose, assim, né? É. Exatamente. Isso eu já vejo mais nas pessoas que se reverteram.
ao Islã, né? Sim. Que conheceram o Islã. Porque você tem que enfrentar muita coisa também. Família, amigo, o meio que ele vivia, o porquê as pessoas... Acho que se você há 20 anos atrás deve ter achado que você era maluco, Ah, com certeza. doido, que você Eu bateu com a cara. explodi, Não é? não sei o quê, que eu ia me ingressar no terrorismo. Com família foi difícil pra caramba. Sim. Uhum. Eu tô assistindo televisão com a minha mãe, ela tá vendo uma matéria lá da invasão do Iraque, os caras gritando Allahu Akbar, as coisas explodindo, ela olhava pra mim e falou, é isso aí? É isso aí. Então, É. bonito, né? Olha só os amigos lá. Acho- Então foi muito difícil. Aham. Hoje ela super entende. Houve um período que eu fiquei afastado da religião islâmica, ela me chamou pra conversar, ela falou, você não vai mais naquela igreja? Gostava tanto quando você ia lá, porque ela sentiu a Sim. diferença no meu comportamento. Olha que bênção. Uma das coisas que me tocou, inclusive, Sim. pra voltar pra religião, assim. Uhum. Dando sequência aqui às nossas perguntas, Mariam, você é um sucesso. Você se tornou uma pessoa muito notória, fazendo seus vídeos, eles propagaram de uma maneira absurda. E aí, a pergunta que eu tenho para fazer para você é sobre o início do seu trabalho gravando e postando vídeos na internet. Como que isso se deu? Você fez sem pretensão? Porque a pessoa tem ali uma rede social, alimenta para Sim. amigos e familiares, ou não? Você já olhou e falou assim, vou produzir conteúdo, vou ganhar Fazer relevância. dawa, né? Ó, eu vou falar pra você que foram várias etapas até chegar hoje, né? Tá. Eu comecei na internet na época do YouTube. Lembra aqueles vídeos do YouTube? Que começou a era do YouTube. Aí eu comecei a ver esses vídeos de maquiagem, geralmente era maquiagem, e eu falava, nossa, muito legal, isso eu queria fazer também. E aí eu ficava, não sei, faço, não faço, tal. Só que nesse meio tempo, eu sempre estudei religião, porque, tipo, era uma coisa dentro de casa, a gente tinha que Certo. estudar todos os dias, tinha que ler, tinha que ter essas coisas. E aí eu tinha amigas que às vezes não sabiam tanto da religião, e eu conversava, falava, não que eu sou a pessoa que mais sabe, eu sou a pessoa que sabe o básico e algumas coisas mais aprofundadas, mas não sou uma líder religiosa, mas eu gostava da minha religião e falar sobre a minha religião. E aí eu comecei a gravar uns vídeos no Facebook. Até eu criei um grupo que era chamado Muslim Girls Brasil. Aquelas comunidades, né? que dá pra- Isso. Só que eu achava que era assim, pra falar com algumas amigas meninas que não sabiam o básico do básico, que era fazer oração. Tinha gente que não sabia nem fazer oração. Eu falei, então vamos juntar essas meninas e vamos uma ajudar a outra, né? Só que o contrário do que eu imaginei, não eram os muçulmanos que estavam acompanhando esse perfil. Era não muçulmanos. Olha só. E aí a página começou a crescer, mas tipo assim, naquela época crescia o quê? Sei lá, tinha 30 mil seguidores? Não, 10 mil, 20, não lembro exatamente, mas era muito para aquela época. Claro. E aí eu fazia uns vídeos, tal, de religião, eu tinha uma assessoria do Cher que me ajudava também, mas não era nada muito que saía muito da curva, tá? Era muito uma coisa muito assim para não muçulmanos, porque os muçulmanos não se interessavam, né? E aí, eu começava e parava, até que eu depois criei um blog de moda com as minhas amigas da faculdade, não era só de moda, para falar sobre cultura, moda, religião, maquiagem e tal. Comecei e parei. Aí nunca imaginei essas coisas de que teria essa Repercussão. repercussão Alcance, toda, o que viraria um trabalho, não. Mas eu sempre gostei de falar da religião. Eu ia nos lugares, as pessoas me questionavam. Por que você usa isso? Mas por que você faz isso? Porque não... Todos os lugares. Farmácia, mercado, andando na rua, na loja. Tira isso, você nem precisa usar. Pra quê? Você tá no Brasil. E aí, eu gostava muito de maquiagem. E aí eu comecei, depois de mó tempo que eu parei, voltei a gravar uns vídeos de maquiagem no meu perfil e as pessoas... Mas sei lá, tinha 600 seguidores no meu Instagram. E aí as pessoas começavam a perguntar uma coisa ou outra da religião. Eu falei, vou falar, né? Mas sei lá, 600 seguidores, 1000, tipo, muito pouco. Aí eu comecei a falar... Pra nós é muito, né? Não, mas tipo assim, tô falando que Sei. assim, eram pessoas assim, bem pouca pessoas, né? Tipo assim, nunca imaginei. E aí as pessoas só começavam a falar, tal, até que eu comecei a gravar sketches. Tipo assim, são videozinhos que eu fazia, tipo assim, eu falando com eu mesma. Eu fazia e eu colocava uma Eu lembro touca desses vídeos. como se eu fosse outra pessoa. E aí um videozinho engraçadinho, tipo assim, coisas que eu na minha essência, eu sou mais um pouco piadista, um pouco sarcástica e tal. E aí eu fiz um vídeo assim, aí a galera gostou. Aí depois de mó tempo, eu fiz um outro.
E a galera Não deu gostou. certo. Eu falei, por que eu não começo a fazer esses vídeos? Porque eu vou fazer dawa, tipo assim, sem as pessoas perceberem, né? De uma É uma forma estratégia, né? leve. E aí eu comecei a fazer, aí eu criei uma personagem, a Jennifer, que usa peruca rosa. Ah, E aí ela, tipo, era as pessoas não muçulmanas me questionando coisas que eu já ouvi milhares de vezes na rua. E aí as pessoas começaram a gostar e eu comecei a criar o que eu já fazia na minha vida. Porque enquanto eu tava andando na rua, alguém me perguntava, eu já falava essas coisas. Quando eu Sim. tava no mercado, eu já falava. E aí eu falei assim, nossa, que legal, já pensou? Isso, tipo, alcançar mais pessoas? Porque quando eu tô na rua, eu falo pontualmente com uma, duas. Na internet, eu já sabia que na internet tem essa amplitude, né? Sim. E aí eu comecei a criar, mas, tipo assim, a gente sempre faz coisas na internet pensando que vai alcançar muita gente, que vai dar certo e tal. Mas eu nunca imaginei que tomaria essa repercussão que, tipo, hoje, se for somar todas as minhas redes sociais, tenho quase 3 milhões. Tipo assim, gigante. nunca na minha vida, eu que era uma muçulmana, nutricionista, indo atrás de emprego, várias vezes não consegui por eu usar o hijab, era um empecilho para eu conseguir emprego. Eu jamais imaginaria que usar o hijab seria uma abertura de portas, né? E aí as pessoas começaram a se interessar, e aí eu acho que por eu ser eu acho assim, eu sendo eu, nunca foi legal. E aí, incrível que na internet, eu sendo eu, era legal. E aí as pessoas começaram a se interessar, a gostar, interagir. E uma coisa muito interessante também é que o meu pai, desde pequena, ele falava assim pra mim. Eu tive um sonho que Deus falava que você ia levar o Islã pro mundo. E aí a gente Subhanallah. ficava rindo pro meu pai, eu e a minha mãe. Eu tô aqui em São Bernardo. São Bernardo, da onde que São Bernardo vai chegar no mundo? A gente tirava sarro. Aí meu pai falava assim, olha, Deus falou comigo. Então isso vai acontecer. Mas, tipo assim, nunca, né? Subhanallah. E, subhanallah, Sinal. tipo, como as coisas vão acontecer. Eu nunca fiz pensando nisso, Uhum. mas quando eu vi que começou a ganhar notoriedade, porque meu pai faleceu, né? Então ele viu uma Vai, parte nossa. do que eu fiz, mas do Instagram. Ele não viu quando eu comecei no Instagram, porque eu já era casado com meu marido. Então ele não viu essas coisas. Ele via quando eu fazia no Facebook. E era vídeos de religião e ele me incentivava muito. E aí, quando isso tudo começou a acontecer, eu falava, meu Deus, talvez Deus já mostrou pra ele, porque ele não poderia ver, né? E subhanallah, como que Deus já mandou essa mensagem pra ele, algo que a gente tirava sarro dele e ia acontecer, né? Porque realmente, caiu na internet, tá no mundo, né? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم